Olá, meu nome é Bruna, deixa eu aumentar aqui. Olá, meu nome é Bruna, eu sou arte terapeuta junguiana e eu tenho um negócio com contos de fada que, ó, é velho, de infância, acho que se vocês estiverem aqui, talvez pra vocês também. E me surgiu essa vontade de fazer vivências baseadas nos contos de fada, nas versões mais antigas que eu encontrar, e aí por isso eu tô me baseando neste livro aqui dos Irmãos Grimm, todo mês com uma oportunidade de olhar e sentir esses contos com a nossa alma e coletar aprendizados desses contos, a partir da arte terapia, obviamente. E para poder preparar esses encontros, eu realizo várias pesquisas para poder ampliar meu olhar para esse conto, para poder encontrar a melhor materialidade, porque eu quero materiais que façam sentido com o conto, tanto que o conto da Branca de Neve, eu não sei por aqui, mas a gente usou um espelho, a gente usou a tinta, que tem tudo a ver com o processo do conto. E aí eu reúno este material. Na vivência de maio, foi da Branca de Neve, a gente foi de manhã, deu tempo de fazer um bate-papo depois. Porque eu não vou trazer esse conteúdo aqui durante as vivências, porque eu conheço as minhas clientes, vão ficar tudo cabeçona, não vão viver o processo. E as vivências são feitas pra gente se nutrir e não pra gente ficar aqui, ó, na cabeça. Pra isso a gente faz uma pós, pra isso a gente faz curso. E as vivências são de fato vivências, pra gente poder olhar para as nossas próprias imagens. Mas, como foi de manhã, a gente teve tempo de fazer um bate-papo depois da vivência, para olhar para essas pesquisas que foram feitas, para aspectos do conto de forma mais simbólica, para a gente poder entender algumas nuances, e foi um bate-papo super rico. E eu compartilhei, que é o que eu vou fazer agora, compartilhei algumas das pesquisas que eu fiz. Principalmente uma pesquisa, eu vou deixar na descrição, mas teve uma pesquisa que foi a mais informações, que foram, a maioria das coisas que eu coloquei aqui foram dela. E também é importante falar que estou no processo, assim como vocês, de aprender sobre tudo isso. Então, são pesquisas e são coisas que eu percebi com o conhecimento que eu tenho hoje. E o comentário de vocês vai agregar demais para ampliar minha visão sobre isso. E pode ser que daqui a alguns anos, com outros estudos que vão rolar por aí na minha caminhada, eu olho para esse vídeo e falo, meu Deus, que louca! Nada a ver aquilo ali, nada a ver, era outra coisa. E tá tudo bem, gente, a gente tá no processo juntos. Tô colocando aqui pra gente ter essa troca com muito respeito. Bom, falei demais, vamos lá, vou compartilhar o conteúdo. Muitas das coisas que eu coloquei aqui foram coletadas de vários lugares e eu vou deixar todos esses lugares e essas informações na bibliografia no final. Tudo bonitinho pra vocês pegarem. Mas, como eu disse, a gente usou o conto original, mas eu trouxe algumas coisas aqui do filme da Disney. Bem pouquinhas, tá? Mas do filme da Disney. E, obviamente, sou arte terapeuta com olhar junguiano. Então, eu vou puxar sempre a sardinha um pouquinho mais pra esse lado, tá? Mas a ideia do conto é que a gente possa ampliar e pegar, coletar coisas pra nossa vida, independente da abordagem. Vamos lá. A primeira coisa, a gente começa com a história falando sobre esse reino, né? O reino que a rainha, que tá muito ruim, tá doente, tá prestes a morrer, ela mora junto com o rei. Esse reino, ele pode representar todo esse território da psique, todo esse território nosso, de dentro da nossa alma, cheio de nuances, cheio de coisas maravilhosas e difíceis, mas que são maravilhosas também. E o rei e a rainha são como se fossem coisas que a gente já lidou, sabe? A gente já entendeu, a gente já processou. São opostos que já foram unidos, já foram integrados nessa psique. E a psique, ela fica ansiosa, aguardando o momento da chegada de um novo baby, de uma nova união, de novos desafios, de uma novidade, para poder continuar integrando e unindo tudo e fazendo a roda girar. Que é o processo que a rainha, ela faz. A rainha, ela fica lá olhando pela janela, costurando, e grávida, e aguardando esse bebê que vai vir. Ela tá ansiosa por esse bebê que vai vir. E quando ela tá lá na janela, costurando, eu coloquei a foto aqui,
espero que vocês estejam vendo, porque eu ainda tô aprendendo a lidar com esse aplicativo de gravação. Ela espeta o dedo e nessa ela coloca a fatídica fala, né? Fatídica, não é? Mas ela coloca a fala. Eu queria muito ter uma filha que tivesse cabelos negros como a caixinha da janela, a pele branca como a neve e a boca vermelha como o sangue. E isso já nos remete à alquimia, a parte do nigredo, a parte do albedo e do rubedo. Então já fala pra gente desse processo de transformação, de pegar algo que precisa morrer para poder integrar e renascer e transformar, para que algo novo possa surgir. Então, esse processo alquímico já começa, essa coisa da alquimia já começa lá no início do conto. E aí, quando eu percebo essa morte da mãe, me remeteu automaticamente à questão da separação da mãe, no livro da Jornada da Heroína, que às vezes a mulher precisa passar por esse processo de separação. E peguei aqui a frase de abertura da parte da separação do feminino. A mãe representa a vítima dentro de nós, a mulher sem liberdade, a mártir. Nossa personalidade parece perigosamente borrar-se e justapor-se à de nossa mãe. E numa tentativa desesperada de saber onde termina a mãe e começa a filha, realizamos uma cirurgia radical. A Adrienne Rich, do livro Da Mulher Nascida. Ai, gente, é muito bom esse livro, já quase parei aqui pra ficar lendo mais ele. A separação da mãe é um processo particularmente intenso para uma filha, pois tem que se separar daquela que é como ela. Ela vivencia o medo da perda caracterizado pela ansiedade de estar sozinha, separada de se sentir diferente da progenitora do mesmo sexo, que na maioria dos casos constitui seu papel principal relacionamento. Muitas filhas vivem um conflito entre querer levar uma vida livre do que sua mãe, uma vida mais livre do que sua mãe, e ao mesmo tempo desejar o amor e a aprovação maternas. Querem ir além da sua mãe, mas também perder o amor dela. Ai, gente, não sei qual deixa eu ler pra vocês. Mas enfim, para realizar essa ruptura com a mãe, muitas jovens mulheres associam a figura materna ao arquétipo da mulher vingativa, possessiva e devoradora que elas precisam rejeitar para sobreviver. De acordo com Jung, essa mãe interior começa a funcionar como uma figura da sombra, um padrão involuntário inaceitável para o nosso ego. Como não podemos aceitá-lo em nós mesmos, nós a projetamos no outro. A imagem do ogro que negligencia a própria filha ou mantém a prisioneira é projetada sobre a mãe, que deve ser morta. A relação mãe e filha e a separação da mãe é tão complexa que na maior parte da literatura feminina e nos contos de fada, a mãe está ausente, morta ou é vilã. Então me lembrou muito essa coisa de já no início, essa morte dessa mãe, para poder dar início, né? A filha nasce e essa mãe morre. A filha nasce e essa mãe, que é muito boa, ela precisa ir. E aí isso me lembra também do conto da Vasalisa, que a mãe, boa demais, ela precisa morrer para que a filha encontre aquela mãe que vá de fato forçar ela a realizar as mudanças, a ir para frente. Não que a gente precise sofrer, tá, gente? Isso aqui não é porque a gente então minha mãe ela é ruim, ela que é boa pra mim. Não, calma lá. Mas, psiquicamente, às vezes a gente começa a perceber que a nossa mãe, meu Deus, a gente começa uma grande rejeição a essa mãe. E nos contos, essa mãe que é muito... ela sempre mantém a gente nesse lugar de vítima, de vamos ficar aqui que é mais confortável, de não faz a gente querer se mexer, entendeu? E às vezes a gente precisa de uma bruxa que vai falar, vai fazer as coisas assim, que é o caso dessa madrasta aí, que força essa Branca de Neve a ir pra floresta e olhar para aspectos dela. Então, às vezes, a mãe boa demais, ela não vai ajudar a gente no processo. Ela precisa morrer. Porque essa mãe a tornaria uma pessoa fraca. Esse é um trecho do livro da Clarice Lispector, da Píncola, que é As Mulheres Correm com os Lobos. Então, a Branca de Neve, ela se torna órfã. E aí chega a madrasta, que é a mãe má,
que na verdade vai guiar essa Branca de Neve no seu caminho de maturação e a forçar ela a entrar em contato com um monte de coisa. Isso também lembra partes nossas, essa madrasta, né, que quer matar essa criatura linda, nova, que chega aí na psique, porque também ela, sendo a mais bonita, sempre foi assim, sempre será assim. Por que tem esse negócio novo aí? Tô entendendo. E a gente é nessa pegada também, gente. Chega uma pessoa nova, a gente encara uma situação nova no nosso cotidiano, a gente já fica assim, ih, lá vem. Quero ver esse negócio, essa pessoa nova aí, nosso trampo. Quero ver quem que é isso daí, quem que é isso daí. Porque um novo assusta pra caracas. Situações novas, pessoas novas assustam muito. Imagina pro nosso ego uma nova visão de mundo. Porra, assusta muito. Então essa madrasta ela pode representar aí um lugar já estabelecido na psique, uma postura narcísica já estabelecida na psique, que é uma zona de conforto. Às vezes a gente já se acostumou a agir e a reagir, a entender o mundo de uma determinada forma. E aí, quando a gente começa a ter contato com outras possibilidades, nossa mente já fica, não, tá errado. Vamos ficar aqui. Por quê? Por que você está se questionando assim? Não, ficar aqui é muito melhor. Gente, assim, até uma coisa acho que científica, né? O corpo, ele quer ter energia. E aí, se você faz uma coisa que gasta energia, ele vai falar, não é legal, não é gostoso. Até que a gente se acostume com esse novo. Até o processo por exemplo, tô com essa questão pra sair de casa pra fazer exercício físico. Eu prefiro muito ficar na minha cama. E minha mente sempre fica, me tá frio. Criando diversas situações pra eu não fazer o que eu tenho que fazer. Entende? Deu pra entender isso? Gente, essa situação dessa madrasta, essa situação da nossa psique, querer se manter no que é confortávelzinho, acontece em tantos lugares. E ela quer, a madrasta, ela não quer sair dessa zona de conforto, ela vai fazer o que ela puder pra se manter neste lugar. Muito, muito bom. Às vezes a gente precisa de às vezes precisa de uma madrasta, no sentido de forçar a gente a se mexer. Mas, às vezes, a gente é a madrasta com a gente mesmo de não querer que as coisas mudem. Quando, nitidamente, a gente mesmo já não tá mais aguentando essa versão nossa. O rei foi um trecho, acho que do artigo da Lúcia. Eu devia ter colocado aqui embaixo, né? Não coloquei. O velho rei, o príncipe masculino mais fiel às tradições, se deixa levar pela bruxa que deseja impedir o novo feminino que agora brota de modo franco e determinado. Que tá vindo, né? O príncipe logo chega aí. Aí esses reis, olha, eu tava até conversando com a Bárbara que ficou comigo no bate-papo. Gente, são os reis. Ai, pelo amor de Deus. Socorro, Deus. Tão velho que se permite ser manipulado, entendeu? Ele se permite. Ai, tá bom, deixa. Tá lascando minha filha, mas tudo bem. Vai lá, madrasta. E aí a madrasta, vou voltar aqui pra madrasta. Madrasta vai lá, faz a pergunta pro espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito que eu. Branca de Neve já tá numa idadezinha, já adolescentezinha, precisa fazer esses cortes todos, esses processos todos. Sim, existe. Existe Branca de Neve. Tá lindíssima, belíssima, muito mais do que você. O quê? Como ela ousa. E aí, ela fala, querido caçador, pega essa menina, leva pra floresta, mata ela, não conta pra ninguém. E me traz aí o fígado, era o fígado, mas alguma outra parte do corpo que eu não lembro, que são associadas a essa coisa da vitalidade. Ela até prepara uma sopite pra tentar comer. O caçador olha e fala, não vou conseguir fazer isso, não conseguirei fazer isso. E às vezes a gente precisa de um caçador na nossa vida. Por quê? O caçador vive e fala pra Branca de Neve, não, vou te matar. Porém, meu amor, já não é mais seguro permanecer naquele lugar. Vai pra floresta e te vira linda. Acorda pra vida. Vamos sair da vida de princesinha que você tava. Agora tu vai ter que encarar a fucking floresta. Então esse caçador é um dos aspectos de uma força masculina que nos aproxima dos nossos instintos.
E aqui outro trecho que eu esqueci de colocar, porque eu coloquei tudo no último slide. O caçador espreita o instinto, aprende sobre seus modos e jeitos, conhece seus truques, aprende a respeitá-los por sua força e por sua sabedoria, sabe decidir quando e como colocar limite neles, ou como e quando deixar passar. Quanto mais próximos aos instintos, mais haverá saúde psíquica, e quanto mais distante dos instintos, mais psicologicamente doentes estaremos. Todos nós precisamos urgentemente conhecer nosso caçador. A gente precisa se aproximar desse caçador. A gente precisa que esse caçador nos leve a esse lugar instintivo da natureza, dessa força da natureza, para que a gente possa estar mais saudáveis e conhecer algumas coisas e criar mais força, criar mais casco para a vida e fortalecer essas novas versões. E aí, Branca de Neve lá na floresta. E agora, Brasil. A floresta é um lugar muito sagrado, que faz com que a gente tenha contato com a natureza, com o que é natural e essencial. E no Conto de Fadas, na Branca de Neve, é onde a Branca de Neve ela passa por esse processo de lidar com os seus instintos e se familiarizar com os 7 anões. Ela passa na floresta a reconhecer alguns aspectos que foram reprimidos, que foram escondidos no inconsciente. E aí eu trouxe até essa imagem aqui da Disney, porque nisso o filme foi sensacional. E essa imagem, mesmo sem estar no livro, foi uma imagem que surgiu dentro da nossa vivência, inclusive surgiu pra mim. Que é a imagem que ela entra nessa floresta e tem vários olhos, assim. E quando ela tá caindo, gente, o galho se transforma em uma mão de bruxa, o tronco de uma árvore, em monstros, esses animais, que são animais super fofinhos, mas que a gente vê os olhos parecem grandes fantasmas e monstros. Quando a Branca de Neve fica nessa floresta, ela é obrigada a olhar para tudo que dá medo para ela. Ela é obrigada a olhar para todas as angústias dela, as dúvidas, as ansiedades, os medos, as fúrias. E esse ego, ele enfrenta a morte e se aprofunda cada vez mais nessa floresta, até que ela encontra os 7 anões. E é tão fantástica essa cena, porque quantas das vezes a gente não ficou com medo de coisas que não eram nada. Depois que passou, a gente ficou... Era só um galho, era só sei lá, um passarinho. Não era nada demais. A gente passa o tempo todo por isso, gente. Ainda mais a galera que é ansiosa, a gente fica pensando em 500 mil possibilidades. Mas será? Falou tal coisa, falou que falar comigo amanhã. Meu Deus, a gente já cria um grande monstro na nossa cabeça. Ou a pessoa não deu bom dia pra gente já começa... As nossas questões, a gente olha pro outro e a gente acha que o outro tá lá, provocando a gente. Ih, ó, ali, ó. Ai, não deu bom dia pra mim. O cara tá no mundo dele, tá passando por um maior perrengue, não deu bom dia porque ele nem pensou que você tava lá. Tu já fica lá. Não vai com a minha cara. Ai, meu Deus. Uai, sei lá, tem que fazer uma coisa. Ai, meu Deus, será que eu fiz alguma coisa de errado? Será que tem alguma coisa errada? A gente acaba enxergando coisas onde não tem, porque a gente não olhou para aquilo que nos feriu, pra nossa feridinha. A gente deixa na floresta e a gente foi vivendo no reino lindo, maravilhoso e fingiu que ela não existia. E aí, quando acontece alguma situação que a gente precisa olhar para aquilo lá, que aquela feridinha ela é cutucada, uma unhazinha, um vento que bate na ferida, meu amor, parece uma grande dor. Parecem monstros nos capturando. E às vezes nem são. Então é uma cena muito interessante de algumas coisas não são reais. Mas a gente só descobre que elas não são reais quando a gente olha para elas. E o processo de olhar para essas coisas requer muita coragem, porque é caótico, é confuso, é desesperador. Neste processo, muitas pessoas acabam saindo do processo terapêutico. E tá tudo bem, a gente sustenta até onde a gente consegue sustentar. Mas é um ponto de que as pessoas normalmente saem do processo terapêutico, processo arte terapêutico. E é nítido ver nas produções e no jeito de falar. É muito interessante. Isso acontece em muitos mitos. A gente chama de a descida. Inclusive, acho que tem até na jornada da heroína também. Deixa eu lembrar.
esqueci, né? Isso. Iniciação à descida para a deusa. Que é um processo onde a gente, como se a gente fizesse esse processo de descer pro inferno, sabe? Pro nosso inferno. E a gente vive coisas e mortes nessa descida, né? O mito da Coré, da Perséfone e da Deméter fala sobre essa descida também da Perséfone. Perséfone era uma Coré toda inocentezinha, igual a Branca de Neve, ai, muda linda, e vai, é raptada e enviada pro submundo, pro próprio inferno, e se torna a rainha do submundo. Então é um processo muito intenso. Peguei aqui os trechinhos. A descida se caracteriza como uma jornada para o submundo, uma noite escura da alma, o ventre da baleia, o encontro com a deusa das trevas, ou simplesmente como uma depressão. As mulheres frequentemente fazem sua descida quando um determinado papel, como o de filha, de mãe, namorado ou cônjuge, chega ao fim. Uma doença, um acidente grave, a perda da autoconfiança ou do sustento, uma mudança geográfica, a impossibilidade de concluir uma faculdade ou uma pós-graduação, o confronto com as garras de um vício ou com a dor de um coração partido podem abrir caminho para a dissociação e a descida. Essa jornada ao submundo é repleta de confusão e tristeza, alienação, desilusão, raiva e desespero. A mulher pode se sentir nua e exposta, seca ou frágil, ou em carne viva e virada pelo avesso. No submundo não existe a percepção do tempo. O tempo é infinito e você não pode apressar a sua estadia. Não há manhã, dia nem noite, é um local densamente escuro e impiedoso. Uma escuridão onipresente, úmida, fria e arrepiante. Não há respostas fáceis no submundo. Não há uma saída rápida. O silêncio se instala quando o pranto cessa. A pessoa está nua e caminha sobre os ossos dos mortos. Aos olhos do mundo exterior, a mulher que começou sua descida está preocupada, triste e inacessível. Suas lágrimas muitas vezes não têm nome, mas estão sempre presentes, quer ela chore ou não. Ela não pode ser consolada, ela se sente abandonada. Ela esquece coisas, escolhe não ver os amigos, encolhe-se no sofá ou se recusa a sair do quarto. Aí isso me lembrou também que quando acontece essa descida, aí muita gente fica aí, vamos tomar remédio, né? Vamos tomar remédio, tô aqui, vou tomar, me encher de remédio. Só que a gente se enche de remédio e não olha para essa descida. E não vive ela, não entende simbolicamente o que ela tá trazendo. E fica no remédio. E às vezes pode ser uma oportunidade de olhar para algumas coisas, né? Olha isso. As mulheres encontram o seu caminho de volta para si mesmas, não se movendo para a luz, para o alto e para fora, como os homens, mas descendo para as profundezas do solo de seu ser. Sua metáfora de cavar a terra para encontrar o caminho de volta para si mesma expressa o processo de iniciação da mulher. Então não é um processo, essa descida ela é assustadora mesmo, do jeito que é mostrado no filme. E ela... Cadê? E olha isso, ela sofre uma perda de identidade, a gente se perde em quem a gente é. Um desaparecimento dos limites de um papel conhecido e o medo de acompanhar, e o medo que acompanha todas essas perdas. Toda vez que uma mulher faz a descida, ela teme a deusa das trevas e o que essa parte do seu self fará com ela. Mas na verdade, tudo que esse self ele mais quer é que a gente fique bem, que a gente fique a gente mesmo, que a gente se encontre. Então não é um processo fácil. O filme ele retrata muito bem essa descida. É muito simbólico, essa Branca de Neve encarando alguns medos dela. E agora, né? Quem eu sou no meio dessa floresta, que eu nunca aprendi a viver aqui? Como que eu vivo, como eu sobrevivo? Então é um processo muito profundo. E pelo que eu li, eu acho que vocês entenderam por que muitas pessoas param o processo neste momento. Bem, enfim. Nessa hora que ela vai descer, ela encontra os 7 anões. E os 7 anões, eles trabalham nas minas e quebram pedras. Eles abrem caminho por debaixo das pedras. Eles abrem caminho nesse inconsciente. Esses 7 anões estão o tempo todo tentando subir pra consciência. Falar, meu amor,
Me reconheça, eu tô aqui. E também outra coisa que eu vi num vídeo, que é um dos primeiros vídeos que aparecem quando vocês pesquisam sobre Branca de Neve e alquimia, que esse processo alquímico, de novo, né, ele é reforçado, tipo, ó, existe um processo alquímico acontecendo na psique dessa mulher, nessa história, porque os 7 anões, eles trabalham em uma mina, entendeu? Procurando pedras preciosas, que é o que a gente faz no nosso processo de autoconhecimento, procurar as nossas pedras preciosas, procurar o nosso self. E nesse artigo, 7 anões e suas representações, tem no final, gente, eu juro que tem no final as referências de todas as coisas. Eu não sei porque eu não coloquei aqui certinho, mas tudo bem, já tô metade do vídeo, vai assim mesmo. Os anões, nesse artigo, ela coloca como sendo aspectos que foram rejeitados. E eles foram tão soterrados na nossa psique que eles ficaram sem espaço suficiente para poder crescer. E isso acontece na nossa vida. A gente, principalmente no mundo que a gente vive, que é cheio de regras, e que obviamente regras são importantes, leis são importantes, porque senão a gente não ia conseguir sobreviver neste mundo. Ia estar todo mundo se matando. Mas existem algumas coisas que a gente coloca como se a gente não pudesse sentir. Só que a gente sente. Como se a gente não pudesse ser. Só que às vezes a gente é. Por exemplo, a raiva. A raiva, ela existe, é um fato. E a gente precisa olhar para essa raiva. E a gente precisa entender essa raiva. Até para essa raiva não nos dominar. Um filme que ajuda muito a entender isso, que a gente percebe isso, é o Divertidamente. A alegria fica o tempo todo tentando rejeitar a tristeza. Coitada da tristeza lá, só que no final a alegria percebe que a tristeza é muito importante. Então, existem alguns sentimentos que a gente fica tipo, não podemos sentir. Não podemos. E elas ficam guardadinhas. Entendeu? Guardadinhas. Mas a gente precisa olhar pra elas no processo terapêutico. Principalmente quando a gente faz a descida, a gente olha para esses sentimentos que foram negligenciados, que foram rejeitados. E eles foram rejeitados para tentar nos proteger, porque a nossa mente é maravilhosa. Mas a gente precisa ir lidando com ela, né? E falando, calma, querida, tem outros jeitos de lidar com essa raiva. Essa raiva, ela pode existir. E ela pode existir de um jeito mais saudável. Mas a gente fica negando um monte de coisa. E esses 7 anões é como se fossem 7 aspectos da psique que essa Branca de Neve, essa mulher, essa menina, negou. E ela precisa, olha só, ela precisa deitar na cama dos 7 anões. Ela precisa comer da comida ela se alimenta desses 7 anões. Ela se alimenta dessas coisas, desses aspectos que foram negligenciados, que foram rejeitados, que foram esmagados e soterrados dentro da nossa psique. Ela precisa passar pela experiência desses 7 anões e reconhecer esses 7 anões, porque a gente precisa reconhecer essas coisas, né? Reconhecer essas coisas em nós e reconhecer os nossos 7 anões, que é diferente dos 7 anões dos outros. A minha raiva pode ser diferente da sua raiva, porque nós somos seres humanos diferentes. E aí nesse artigo ela fala um pouco sobre os 7 anões e eu compartilho aqui com vocês um pouquinho. O Atin é sobre a sensibilidade ao meio, não é sobre os riníters, também é. Talvez também seja. Galera da psicossomática aí. Os 5 sentidos são utilizados de modo a perceber o que se passa no ambiente à sua volta, detectando a sensibilidade dos animais, das pessoas, bem como a atmosfera emocional do ambiente. Quando negativado, então no aspecto mais negativo, quando a gente não permite essas coisas de vir, quando negativado ou negado pela consciência, se traduz em intolerância social ou insensibilidade. O zangado, aquele que tem a capacidade de se revoltar, de ficar indignado com alguém ou com algo. A indignação é necessária tanto para se proteger quanto para proteger o outro, ou modificar um determinado cenário político-social. Às vezes a raiva é necessária, às vezes a gente precisa dessa raiva. Negativado torna-se rabugice, violência e ira sem fundamentação na sabedoria. Irracional. Eu tenho que lidar com isso, viu? Tenho que lidar com isso, porque eu sou. Enfim, outras questões. O feliz é a capacidade de se alegrar pelo princípio do prazer em detrimento do princípio de morte, de fáceis aspirações, leveza e criatividade. Negativado tende à alegria fabricada e ou distorcida e compulsiva. Aquela pessoa que não
pode ficar triste. Não pode, você não pode, você vai voltar com a vida. Olha, sorria, tu tá na merda. Mas tu... Não. Né? A gente pode ser feliz, mas calma, não é aquela falsa felicidade. E isso é uma coisa difícil em tempos de rede social, viu? Difícil. O soneca. Capacidade magética e delirante, prazer de sonhar e estabelecer vínculos com a realidade através de produções e práticas. Extremamente importante pra gente, soneca, viu? Porque a gente usa os sonhos na terapia, a gente usa esses símbolos, essas imagens arquetípicas que vêm pra gente lidar, pra gente olhar, pra gente explorar nas nossas sessões de arte-terapia. Negativado, busca escapismos e rebaixamentos dos sentidos ou a exacerbação deles. Às vezes pode até questão de vícios, né? Pra ficar nessa coisa do vivendo esse mundo onírico o tempo todo, enfim. O Dunga é a capacidade de escuta, de grande acolhimento, de amor e compaixão. Negativado, o ego pode se conduzir a uma postura passiva-agressiva. Dengoso, a capacidade de se comportar delicadamente. Aquele que consegue demonstrar brandura e que tem o poder de grande ternura. Negativado, porém, usualmente se utiliza de manobras sentimentais para conquistar coisas e pessoas. Isso acontece bastante. Às vezes a gente acha que a gente é tão bom. Nossa, eu sou tão boa. Uma garotinha do campo. Olha como eu sou fofa. E a gente, sem perceber, algumas das vezes, utiliza dessa fofurice para poder se manter em um lugar e conseguir algumas coisitas. Mesmo que isso em algum momento a gente não se sinta confortável, às vezes a gente usa isso. A nossa mente é foda. A gente precisa olhar para não usarmos isso de forma tão negativa e nos prejudicarmos, né? E isso nos fazer mal. E o mestre é a capacidade de concentração, de aprendizado, memória, entendimento e análise, bem como da expressividade do conhecimento adquirido. É a nossa voz interna que o ego escuta e que, invariavelmente, o orienta e o ensina. O ego o sente como sendo mais velho, mais sábio que ele mesmo. Negativado, quando o ego não a acolhe ou nega, o próprio ego se arroga em sabedoria onipotente e sofre da doença da razão, a arrogância. E aí, então, a gente tem esses 7 anões, ela tem contato com esses 7 anões, ela convive com esses 7 anões, esses 7 anões falam, querida, tem alguém tentando te matar. A gente precisa trabalhar, porque a vida é assim, né? Precisamos pagar os boletos. Tu fica aqui, sem problema, mas você precisa ter umas tarefitas e que comentei no bate-papo, porque essas tarefas são sempre muito parecidas, né? Obviamente tem, eu acho, uma questão de papel social aí, mulheres, né, associadas à limpeza, né? Mas também a gente percebe que são tarefas que a gente precisa fazer na nossa psique. Uma limpeza, a organização, a separação do que é meu do que é do outro. Então são sempre tarefas que se repetem, mas que são extremamente importantes que a gente realize na nossa vida. E aí ela fica lá, beleza, acordado, fechou, top. Então, enquanto ela tá lidando com aprendendo a lidar com esses sentimentos que foram tão negligenciados, que são esses 7 anões, ela tá também fazendo uma faxina dentro da casa dela, dentro dela mesma nesse lugar que estava no meio da floresta, nos instintos, lá longe. E aí, madrasta agora, crente, tendo a plena certeza de que ela voltou a ser mais bela, de que ela tem o controle de tudo, mas sabe ela, que o nosso inconsciente estava lá, ó, trabalhando. Espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo do que eu, mais bela do que eu? Existe. A Branca de Neve continua viva, tá morando na casa dos 7 anões, inclusive, meu amor, tá lá. Ficou puta da vida. E foi tentar matar a Branca de Neve. E aí, no conto dos Grimm, existem 4 tentativas de morte. A primeira, a gente já sabe, que eu já comentei, que é quando ela manda o caçador matar a Branca de Neve. E é quando a Branca de Neve se dá conta que ela tá abandonada nessa floresta. Existe aí a primeira morte simbólica. A segunda é o laço de fita. Ela vai lá, se transforma toda e vende um laço de fita
pra colocar o corcelete da Branca de Neve, fala pra Branca de Neve, eu posso te ajudar. Branca de Neve, toda bobinha, toda Branca de Neve, ai, obrigada. E nessa, a bruxa aperta tanto, 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 que ela fica sufocada. Enfim, essas mortes... Depois eu falo. Mas essa coisa do laço de fita, eu fiz até um post no TikTok, no Instagram, falando um pouquinho sobre essas mortes, né? Deixa eu ver, mas é meio que isso. Quantas vezes a gente, pra se encaixar, a gente vai tentando se encaixar em coisas que não nos cabem mais, e a gente vai apertando isso de uma forma que às vezes a gente fica até sem ar. Eu já me sinto sufocada de estar nesse lugar que já não me pertence, que já não me cabe mais. Então, enfim, é um pensamento, uma ideia, partir, né? É uma reflexão que eu tive. A terceira morte, ela vende pra Branca de Neve. Ah, gente, não se esqueçam, tá? Ela não morre porque os 7 anões chegam a tempo. Olha a menina lá caída, fala, misericórdia, tira o laço, acorda, bicha, a senhora é louca, a gente já te falou pra não abrir a porta pra ninguém. Tem uma fucking mulher querendo te matar, bruxa, toda alquimista, e tu tá... Vamos cuidar pra vida, Branca de Neve. Tá, Branca de Neve cai de novo, porque Branca de Neve, a madrasta vai lá, prepara, e é muito interessante no conto, porque a madrasta ela vai pra um lugar super alquímico, que ela maneja lá poções mágicas, ela lida com o fogo, com o ar, e com a água, pra preparar essas mortes. E ela prepara uma escova envenenada. E ela vende essa escova pra Branca de Neve e fala, eu vou fazer um penteado bem bonito nos seus cabelos. Branca de Neve deixa. Quando a Branca de Neve coloca um negócio na cabeça dela, quando a madrasta coloca o pente na cabeça dela, a bicha morre. Né? A bicha não morre. Vocês entenderam? E isso me faz lembrar das vezes em que a nossa mente fica envenenada. Quando a gente tá tendo contato com algo novo e a nossa mente já começa a 500 mil coisas. Ai, não, mas será que é isso? Mas será que é aquilo? Nossa, mas tô fazendo terapia, tô percebendo que talvez não seja bem isso. Deixa eu perguntar. Não, mas é assim? Olha só. Não, não é não, Bruna, eu tô ficando louca. Então a gente começa a pensar, a nossa mente começa a ficar nessa should I stay or should I go? Nossa mente envenenada, né? E é uma tentativa de morte também. E, obviamente, de novo, os 7 anões voltam, conseguem tirar o pente e falar, gata, chega. Não é pra abrir a porta pra mais ninguém. Chega. Tudo bem, não abrirei. Fique tranquilo, vai ficar tudo bem. Aí acontece a fatídica morte por conta da maçã. E olha que interessante. No conto, eu não lembro se no filme acontece isso também, mas na história, a bruxa prepara uma maçã que de um lado não está envenenada e do outro está. E a Branca de Neve fala, a Branca de Neve fica sedenta por aquela maçã. Ela tá louca por aquela maçã. Assim como a Eva também ficou, né? Mas eu não dei, porque a maçã é linda, maravilhosa. É a maçã do conhecimento. A maçã que vai me tirar da ignorância. Eu quero esse negócio, meu amor. Eu quero esse negócio. E aí, a Branca de Neve fica até salivando por aquela maçã, mas eu não posso aceitar. Não posso. Porque, né, pode dar ruim. Ela já começa a ficar um pouquinho mais espertinha, mas nem tanto. Mas tudo bem, não tinha como saber, né, coitada? Aí a Beatriz fala, não, olha só, não tem nada, você pode comer essa maçã. Eu posso comer essa maçã. Vou fazer o seguinte, vou comer metade, você come a outra metade. Corta lá um pedacinho, a madrasta coloca. Olha que delícia, ó. Maçã tá maravilhosa. Pega o resto. Então, como a Branca de Neve viu que não aconteceu nada com a madrasta, a Branca de Neve também morde a maçã. Só que o lado que ela morde tá envenenado. E é sacada agora, tipo, as duas precisam comer, né? As duas se alimentam dessa maçã que é extremamente simbólica, né? Vários contos, vários mitos, o negócio da maçã, essa coisa da Eva morder a maçã, enfim. As duas se alimentam dessa maçã. E aí Branca de Neve cai, desfalecida. E no conto, ela não morre. Morre. Não, os dois morrem, né? Mas ela fica engasgada. Não sai. Engasga. É aquilo que tá guardado, não consegue sair.
chegou no limite, não desce, nem sobe nem desce, tá parado. E isso faz com que ela fique nesse processo lá, caidinha, no coisa de vidro. E quando os 7 anos chegam, já foi, minha filha, já foi com Deus, não tá acordando mais, acabou. E a madrasta lá tá toda feliz, tipo, mano, agora deu certo. Perfeito. De fato, o espelho avisa, realmente, é mais bonita agora. A outra tá dormindo, mais gata. E aí ela fica no caixão de vidro. E uma coisa que é interessante, que no conto ela destaca-se 3 dias. E 3 é um número muito simbólico, né? Mas nesses 3 dias foi uma coisa que eu comentei com a Bárbara que me chamou a atenção. Quando eu gravei o áudio pra Vivência, eu não tinha me tocado. Mas, ouvindo, foi um aspecto que me chamou a atenção, que foram 3 pássaros. É dito que 3 noites se passaram, e em cada noite veio um pássaro pra se despedir, pra chorar pela Branca de Neve. E eu falei, nossa, tem que investigar né, quais são os pássaros. E a Bárbara falou, eu anotei porque também me pegou. E ela trouxe uma interpretação muito legal. O primeiro passo é coruja, pelo que eu me lembro, porque eu não tô com a anotação aqui. A Bárbara trouxe esse aspecto da coruja ser essa coisa da sombra, né? A coruja, ela fica na noite. Então, essa coisa do enxergar o que tá na sombra. De olhar para esses aspectos todos. A segunda noite o segundo pássaro é o corvo. E o corvo tá muito associado à morte, né? Então, essa coisa da morte acontecer de fato. E o terceiro pássaro é uma pomba. Que tá super relacionado à ressurreição. Tanto que quando rolou um negócio com o Papa, pombas. Falei, nossa, Bárbara, maravilhosa. Nossa, foi muito legal esse bate-papo. Então, achei que tem várias coisas nesse conto, gente, muito sutis, assim, muito interessantes de analisar. Dá vontade de pegar palavra por palavra, juro. E ir pesquisando, e descobrindo, e discutindo. Enfim, ela fica nesse caixão de vidro, que todo mundo pode ver o que tá acontecendo com ela. Inclusive a consciência. A consciência tá ligada nessa transformação que tá acontecendo, nessa mudança que tá vindo. Ela tá percebendo que existe algo que vai vir, que vai fazer com que ela volte diferente. E aí chega o príncipe, que é essa força, o nosso ânimos, o masculino do nosso psique. Nada dessa coisa de energia feminina masculina, outro rolê. Mas essa força de ação, essa atitude, essa coragem que ajuda esse ego a se restabelecer e criar força para fazer mais uma união, para que ela possa vir destravada, pronta para viver um novo, né? Ter uma nova atitude para a vida, ter uma nova forma de enxergar o todo. E aí isso, eles se casam e tudo mais. No filme, várias histórias, várias versões, eles beijam, e aí quando rola o beijo, que é a união desses aspectos, é a união de tudo, né, que ela vivenciou, ela desperta. Mas no conto original, ela tá lá no caixão de vidro, chega o príncipe fica muito encantado com ela, tipo, meu Deus, eu tô apaixonada, não sei o que tá acontecendo. Eu posso levar essa mulher lá pro meu castelo, eu vou cuidar dela, não tem problema, vocês fiquem tranquilos. Ah, outro detalhe, quando ela tá no caixão, no livro, é mencionado que os anões, eles se revezam para que ela nunca fique sozinha. E é muito bonito, né? Porque aqueles aspectos negligenciados dentro da gente, quando bem trabalhados, quando integrados, quando cuidados, reconhecidos, eles nos protegem. Eles nos ajudam no nosso processo de renascimento, de morte e renascimento. Achei bonitinho, sabe? Ai, fofinho. E aí o príncipe fala com os anões falam, tá bom, leva a princesa. E nessa coisa de levar a princesa, levar a Branca de Neve para o castelo, no trotar do cavalo, ela se desengasga e aí ela volta à vida. O príncipe conta tudo o que aconteceu pra ela. Eles armam uma grande festa de casamento porque ela se apaixona por ele também. E nessa de casamento, os dois vão se casar, convida todo mundo, incluindo quem? A fucking madrasta. Madrasta, então, vai lá mais uma vez no seu espelho e pergunta esse espelho, meu, quem é mais bela do que... Existe alguém mais bela do que eu? O espelho fala o quê? Existe. O quê?
A rainha é esse casamento que tu vai, a mulher que vai se tornar rainha é muito mais bonita do que você. A madrasta fica tão, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que ela fica até indecisa se ela vai ou não. Mas ela resolve ir, afinal de contas, pra ver quem que é essa mulher aí. Quando ela chega, ela dá de cara com a Branca de Neve. Aí, depois vocês pesquisam aí, gente. Mas acontece lá, eles organizaram um negócio lá, não lembro como que é o final. Mas esse final aí que ela acaba morrendo, no final das contas. E em alguns lugares rola essa coisa, algumas versões rola essa coisa da destruição do espelho. Por quê? Gente, quando a gente se permite mudar, algumas verdades já não são mais as mesmas. Então, esse espelho precisa ser destruído. As verdades, o que foi verdade para ele já não é mais. Já é outra coisa. Aqui. O espelho, esse daqui foi, acho que da Lúcia. O espelho narcísico se estilhaça e a bruxa perde seu poder sobre a consciência do ego, que assim libertado do velho padrão de existir, participa da festa de seu reino, de sua psique. E é isso. Essa é a bibliografia. Então, o livro, o vídeo, esse daqui, ó, que eu comentei sobre os 7 anões, Branca de Neve e os 7 anões. É esse. Deixa eu ver. Da Sônia Lunardon, maravilhoso. Esse daqui, o simbolismo do conto da Branca de Neve, da Ellen Reis Mourão. Mas este daqui foi o que mais me pegou e o que mais coloquei aqui no nosso conteúdo. Branca de Neve e a Alma Humana, elementos simbólicos no conto. Lúcia Helena Galvão, gente, maravilhoso. Alguns dos trechos que eu coloquei aqui, que eu esqueci de colocar embaixo, são trechos desse artigo. Que mulher perfeita. Que artigo perfeito. Vale a pena a leitura. De todos eles, gente. Tem uns vídeos aqui, todos eles. Os livros da Von Franz. Tchutchuquinhos. Sério. Quem se interessa aí por Branca de Neve vai se encantar por esse conteúdo. Porque todas as minhas ampliações de mente em relação a esse conto vieram dessa pesquisa aqui. E é isso, finalizamos. Eu quis gravar e colocar em um lugar toda essa conversa, registrar isso em algum lugar, porque foi um bate-papo tão rico, foi uma pesquisa tão rica pra mim, que eu espero deixar registrado e colaborar com outras pessoas e que a gente possa ter essa troca aí nos comentários respeitosos sobre esses conteúdos. E é isso, de repente daqui a alguns anos tenha mais outras informações, outras percepções e traga aqui pra vocês. O próximo conto vai ser sobre a Cinderela. Vai ser em junho, não sei se eu vou postar isso antes ou depois, mas junho é sobre a Cinderela, não sei se eu vou fazer esse vídeo, porque eu não sei se vai ter bate-papo, pois será uma vivência à noite e bateu 10 horas, esquece, não existo mais. Enfim, obrigada por acompanharem, qualquer coisa me chamem pra gente conversar e descobrir outras coisas juntos. E é isso, beijos, boa noite, boa tarde, bom dia.